Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo a esse encontro de hoje, onde falaremos um pouco a respeito das normas ABNT. As normas ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, são utilizadas para padronizar e indicam também um padrão de qualidade. Seguir as normas de publicação da ABNT é importante para que não existam conflitos e que a padronização também ajude na comparação de pesquisas e de trabalhos que são relacionados a um mesmo assunto ou circulam em um mesmo ambiente. De início, é muito normal que nós sintamos um estranhamento com relação a essas regras. Parece algo difícil, algo de alta complexidade, mas o segredo é que basta você dedicar um tempo a aprendê-las e também fazendo o uso dessas normas para que você se acostume, se adapte. Como diz aquele velho ditado que a prática leva à perfeição, nós podemos dizer também aqui que esse é basicamente um mantra quando nós falamos na utilização dessas normas. Mas você pode também se perguntar, para que servem essas normas na minha vida? Ou no que será que isso influencia nos meus trabalhos? Primeira coisa que eu falo para você é calma. A existência dessas normas é importante sim, é de grande relevância e influenciam de forma direta na sua vida estudantil e também impactam no seu trabalho. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, foi criada lá em 1940 e tem como objetivo padronizar a forma como diferentes trabalhos são executados nas diferentes áreas da sociedade e também do conhecimento. Isso dentro do território brasileiro e contribuindo também para o avanço, para a disseminação de produções científicas e padronizando a escrita dos nossos diversos textos. Dessa forma, qualquer trabalho que é produzido no meio acadêmico de caráter sério precisa seguir esses padrões como forma de firmar a sua legitimidade e também obedecer a um certo padrão de qualidade nessas produções. Formatar as suas produções textuais eleva o padrão da sua apresentação. E isso não vale somente na faculdade. Agora, imagina se essas normas não existissem e desse a todo mundo a possibilidade de desenvolver essas produções da forma como eles bem entenderem. E geraria uma variedade de documentos com diversas tipologias quanto aos métodos, aos formatos e também à organização das ideias. Desta forma, quais seriam os parâmetros utilizados para que a gente possa legitimar esse trabalho, para que a gente possa avaliar ou até mesmo recuperar esses formatos que são utilizados? Se nós não tivéssemos as normas, seria impossível avaliar todos eles dentro dos mesmos parâmetros. A ABNT está presente nas escolas técnicas, nas universidades e, principalmente, nas instituições de todos os portes. Os colaboradores e as instituições podem obter muitas vantagens quando eles exercem os seus processos em conformidade com as normas ABNT, uma vez que tudo isso vai dar às operações mais segurança, mais qualidade e favorece também a interação entre as pessoas dessa instituição. Agora vocês me perguntam, quais as regras que pelo menos todos os estudantes precisam conhecer? Não vou negar para vocês que existem diferentes normas para diferentes trabalhos e é importante que vocês consultem o site da ABNT. Mas eu vou dar para vocês aqui hoje algumas dicas e algumas regras mais básicas para que vocês possam ir tomando um norte e começando a adaptar todos os seus trabalhos às normas. A fonte padrão que é definida pela ABNT, aquele formato da letra, para trabalhos acadêmicos, por exemplo, é a fonte Arial. Temos também a fonte Times New Roman, que também é aceita, mas nós não podemos nunca utilizar duas fontes em um mesmo trabalho. O tamanho dessa fonte deve ser o número 12 e o tamanho 10, quando nós formos fazer referências,
citações, identificação de legendas e tabelas. Então vamos lá, fonte Arial de tamanho 12. E quando nós formos fazer citações, legendas, referências e também notas de rodapé, o tamanho é 10. O espaçamento dos textos, ou seja, o espaçamento entre os parágrafos, também é definido pela ABNT e deve ser de 1,5. Assim, no meio do seu texto, nas linhas do Word. Quando nós falamos do título da seção, nós devemos separar esse título com 2 espaços para que a gente possa continuar os nossos textos. Então, lembrando a respeito do espaçamento no texto, 1,5, quando nós vamos fazer referências, legendas, citações com mais de 3 linhas, esse espaçamento deve ser simples. E quando nós temos um título no início da sessão, damos 2 espaços de 1,5 para iniciarmos os nossos textos. Com relação às margens de início, é preciso anotar, mas depois nós vamos nos acostumando e passa a ser automático. A margem esquerda e superior tem 3 centímetros e a margem direita e inferior 2 centímetros. Quando nós fazemos citações com mais de 3 linhas, nós damos um recuo de 4 centímetros na margem esquerda do nosso texto. Quando nós falamos de citação, porém, nós devemos ver que a ABNT define padrões para diferentes tipos de citações. Então, é necessário que você fique atento e busque no documento disponível na internet como aplicar as normas no seu trabalho. São bem específicas, é necessário atenção. As referências que nós não devemos deixar de constar no nosso trabalho servem para auxiliar o leitor ou a leitora a localizar as mesmas fontes que são citadas nos documentos. Existem diversas formas de elaborar as referências que também são descritas na ABNT. De modo geral, é necessário informar para vocês que as referências também têm padrão. Se você já está às vistas de fazer o seu trabalho de conclusão de curso, você pode solicitar ao bibliotecário o template, onde ele mostra para você o manual de normas e formatação da instituição. Mas, se os seus trabalhos são gerais, ainda ao longo do curso, você pode e deve pesquisar todas essas normas na internet. Adeque o seu trabalho às normas de formatação e leve essa prática para a sua vida. Os textos ficam mais limpos, o padrão é elevado e você vai ver que a estética do seu trabalho também é beneficiada. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula!